Chegou a hora da gente estudar os tipos de memória do computador para concurso público. Nós vamos começar estudando um tipo que é muito pedido, que é sobre as memórias ROM, tá? Então existem vários tipos de memória. Existe memória ROM, memória RAM, memória cache, registradores. Então esses quatro tipos aí são um conjunto de tipos de memória do sistema primário, tá? São memórias principais, tá? Então vamos lá, começando nosso slide. Se você não conhece o canal, já se inscreva, curta, compartilha. Melhor canal de informática para concurso, vem estudar com a gente. Tamo aí, tem aulas anteriores, se você ainda não viu, siga a sequência do playlist para você ter mais detalhes sobre nossas aulas. Vamos lá então, professor Vinícius Faria, do Clica Ali Concursos, Informática para Concurso, clica ali Questões de Concurso. Você está no Questões de Concurso. Vamos então começar nosso slide aqui. Falando o seguinte, o que é essa memória ROM, né? O que a gente tem como memória ROM? Memória ROM é Read Only Memory, memória somente leitura. É uma memória feita para somente você gravar as coisas e não ter como o usuário ficar manuseando essa memória de forma facilitada. Então, para que serve essa memória e quais são as características desse tipo de memória? Então, toda memória ROM ela não é volátil, ela é permanente. Volátil quer dizer que se perde quando não está energizada, tá? Então, essa memória, mesmo que for desligado o computador, ela não vai se perder. Então, ela mantém seus dados mesmo sem energia, mesmo sem uma fonte de energia, ela vai manter os dados, tá? Ela armazena normalmente firmware, que a gente vai falar sobre ele, e leitura permanente. Então, deixa eu falar com vocês agora aqui bem calmamente para vocês entenderem o que é uma memória ROM. Você tem um televisor na sua casa, você tem um micro-ondas, você tem uma geladeira e tem alguns componentes, alguns chips, que dentro deles tem um programa básico. Tá no seu controle remoto, da sua TV, tem um programa básico. E esse programa você pode tirar da tomada e sempre vai estar lá. Aquele programa que vai descongelar a carne, que quando você aperta o triângulo dá 5 segundos no micro-ondas, enfim. 30 e 30 segundos. Todas essas funções estão programadas e esses programas que ficam nesse tipo de memória ROM são conhecidos como firmware. Firmware é como se fosse um software, um programa em linguagem de máquina que fica armazenado no chip do computador numa memória ROM. Então as memórias ROM são feitas para guardar programas que fazem a máquina funcionar na sua mais primitiva forma. O software já é diferente, né? Mas essas memórias ROM, elas vão ter o programa básico da placa-mãe, ela vai ter os softwares básicos que a gente chama de firmwares, embutido dentro dos microcomponentes que tem num conjunto computacional, nas placas que você vê no computador, naqueles chip, tá bom? Então esse tipo de memória, ela é ROM, ela é feita para que venha de fábrica com aquela configuração e você não possa ficar alterando ela, modificando. Até tem como, e a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Seguindo então nossa aula sobre memória ROM, vamos falar de algumas características. Então ela não perde os dados sem energia, as informações ficam armazenadas permanentemente, isso garante alta confiabilidade e utiliza para firmware, para programas que são embutidos dentro de componentes eletrônicos, tá? Então assim, você tem uma memória, um chip que você grava um programa lá dentro e ele fica permanentemente, tá bom? E nós temos vários tipos, é disso que eu quero falar, das classificações de memória. Então nós temos a ROM, o nome básico, né, que é só para classificar todas as ROMs que existem aí. Aí nós temos alguns tipos, as programáveis, as que usa ultravioleta, a que usa impulsos elétricos e a flash ROM. Então nós temos ROM, PROM, EPROM e EPROM, flash ROM. Então, esses modelos vocês têm que conhecer, e isso costuma cair em concurso público. Então, é importante a gente dar uma olhada aqui com mais calma para a gente compreender. Vamos para o próximo, então, vamos entender cada tipo. A ROM, Mask ROM, também conhecido como Mask ROM, grava na fábrica, tá? Na fabricação você coloca o programa e não pode ser alterada. Ela possui baixo custo e alta confiabilidade. Então sai uma série de televisores que vai ter o mesmo software embutido nele, né? Então você já programa tudo. Enfim, diversas coisas, né? Até controle de ar-condicionado ou ar-condicionado em si. Você vai ter um software dentro do ar-condicionado que vai ter uma ROM que vai ter esse programa de fábrica. Então ele não é feito para ser alterado mesmo. Aí nós temos o PROM, tá? Ou PROM.
ela permite o quê? Ser gravada uma única vez. Ela não pode ser regravada. E a personalização após a fabricação. Então essa Perron, ela é utilizada para você fazer uma atualização nela. Ela não é mais usada, isso aí já é legado, tá? É um tipo de chip que não se usa mais. Mas ela permitia uma única gravação. Então você podia personalizar a ROM com uma gravação sobre ela, tá? Então são atualizações de firmware que a gente fala sobre a ROM. Então você tem um aparelho e você quer atualizar. Vou dar um exemplo que acontece muito. Seu celular ou vamos colocar televisor. Você comprou um televisor e ele não tem lá os aplicativos, o software é antigo. E de repente você quer atualizar esse software da televisão. Ele está dentro do ROM. Tá? Então ele permite atualizações. A gente chama de atualização de firmware. Atualização de firmware, então, é a atualização desse tipo de memória ROM que a gente está vendo aí. Então, quando você atualiza o software da sua televisão, você está atualizando uma ROM, tá bom? Então, a PROM é programável somente uma vez, tá? Ela não é feita para ficar gravando, apagando e regravando. Aí a evolução dela é a EPROM. Tá? A EPROM ali no início dos anos 2000 ela é bastante utilizada, tá? De 97 ao ano 2002 por aí, usava bastante. Ela permite o quê? Ser apagada e regravada. Então você podia usar uma luz ultravioleta para apagar tudo e depois você fazia a gravação, tá? Aqui fala que possui uma janela de quartzo, tá? É o formato que ela utiliza para fazer esse tipo de processo. Mas isso não cai em concurso. O que cai é a tecnologia, como ela é apagada. Então, o EPROM é apagada e regravada de que forma? Ultravioleta. Isso que você tem que saber para concurso público. Vamos para a próxima. EEPROM. Bom, a EEPROM ela pode ser apagada, mas e regravada diversas vezes. Você não precisa remover do dispositivo para fazer a gravação. Então o que acontece? A EEPROM ela é gravada pelo próprio computador. Você pode atualizar seus firmwares pelo dispositivo que você está usando, porque é gravado eletricamente, tá? A EEPROM normalmente tem maquinário que faz isso, tem que tirar a peça do computador e gravar numa máquina específica. Aqui não. A EEPROM permite o que? A atualização da memória ROM por meio do próprio computador, ou o roteador ele mesmo atualiza ali dentro. Então você consegue atualizar o próprio televisor nele mesmo. Então é o mais utilizado esse formato, o EEPROM, tá? Então 2E é elétrico, 1E é ultravioleta. Isso você tem que guardar na tua cabeça. 2E é elétrico, tá? E ele permite gravar várias vezes. Então assim, não tem esse problema nenhum de limitação quanto à gravação, assim como a PROM é a única que tem essa limitação. E daí vem as Flash ROM. Ela é uma evolução da EEPROM. Ela apaga por blocos, é mais rápida e é utilizada em SSD e pendrives. Você já deve ter ouvido falar em memória flash, né? As Flash ROMs são todos os tipos de dispositivos que utilizam esse tipo de memória que grava eletricamente, pendrive, tá? SSD, SD card, cartão de memória do celular, tudo utiliza esse formato, beleza? Então aqui as comparações, a ROM não é regravável, né? A ROM é a ideia já de vir de fábrica, a PROM grava uma vez, EPROM luz UV, ultravioleta, e EPROM elétrica e a flash elétrica por blocos. Então ela consegue manusear uma quantidade maior de elementos. Então esse é o nosso slide aí, né? Que a gente estava vendo. E agora vamos para nossas questões de concurso que cai sobre memória ROM. Vamos dar uma olhadinha aqui o que está caindo. Vamos dar uma olhadinha então. Encontrei algumas questões aqui para a gente poder fazer junto. Eu vou dar uma olhada, tá? Eu estou fazendo tudo em tempo real aqui, então aqui eu tenho uma da Consulplan que fala sobre memória ROM, só que aqui fala sobre BIOS. A gente vai falar disso mais para frente, ainda não teve aula de BIOS. Essa aqui fala o quê? Em relação à memória RAM e ROM. Então, vamos ver se só com a ROM a gente resolve essa questão? Assinale V ou F. A memória ROM é uma memória de armazenamento temporário? Falso. Então o que é verdadeiro aqui cai fora. É falso.
A memória ROM possui velocidade de escrita mais rápida que a memória RAM? Bom, velocidade de escrita e acesso à RAM é mais rápida, tá? Então, se for uma relação entre elas, mas como não foi explicado, você não vai responder. Memória RAM, não estudamos. A memória ROM necessita de energia elétrica para armazenar as informações gravadas nela? A memória ROM necessita de energia elétrica para armazenar informações gravadas nela? Depende da memória ROM. Nós temos que é gravado por ultravioleta, né? Então, aí a gente pode colocar isso aqui como falso. Então, seria essa opção no caso aqui. Vamos ver se foi bem formulada a questão. Acertamos sabendo somente isso. Olha que interessante, a gente sabia duas respostas e acertamos a questão, tá? Então, tá vencida essa daqui. Vamos lá. Qual a assertiva correta sobre memória ROM? É uma memória de somente leitura, não é possível apagamento e não é volátil. Ela não é volátil, não é possível apagamento? Dependendo da técnica, você sabe que pode apagar. É somente leitura, é possível apagamento e não é volátil. É possível apagamento. É memória de leitura e escrita, não é possível apagamento e não é volátil. É memória somente leitura, não possível apagamento e é volátil. Não é volátil. É uma memória somente escrita, não. É uma memória de somente leitura, é possível apagamento e não é volátil. Então essa é a característica da memória ROM. Uma memória de somente leitura, é possível apagamento e não é volátil. É a memória de leitura escrita, não é possível apagamento. Não é possível apagamento? Claro que é possível, né? Aqui está falando que é A. É a memória somente leitura, não é possível apagamento. Não é possível apagamento? Claro que é possível apagamento. Então aí que tá. Isso aqui, para a prefeitura assistente, é de uma banca que eu não conheço. É possível apagar. Quando você usa o método de ultravioleta, você zera a memória, você apaga ela. É que aqui está falando de métodos normais. Viu como é complexo essa questão aqui, dá para ser anulada. Tá bom? Vamos lá. Sobre tipos de memória ROM, é correto afirmar: a memória PROM é utilizada para armazenar um único arquivo por vez, ou seja, quando ela possui um arquivo, não é possível armazenar um diferente, a não ser que o primeiro seja apagado. Ela é gravada somente uma vez, não tem nada a ver com isso. A EEPROM pode ser gravada e apagada com o uso de radiação ultravioleta. EEPROM não é ultravioleta. Memória flash é mais rápida que a EEPROM, mas não pode ser apagada. Mentira. A memória PROM pode ser escrita através de dispositivos especiais, mas não pode ser apagada ou modificada. Você escreve uma vez, né? A memória EPROM pode ser escrita e apagada eletronicamente. Aqui é com UV, a EPROM, tá? Essa é gravada somente uma vez. Eu vou nessa aqui. Daí que é difícil. A forma, vamos ver a banca. Tudo bem. Acertamos, tá? Eu gosto de fazer em tempo real para você ver que até um professor de informática vai errar. Só que tem questões que também são mal formuladas. Tá? Aqui é para assistente técnico em informática, e um assistente técnico em informática ele vai saber que é possível pagamento. Eu não sei se é porque eu sou analista de sistemas, né? Mas, ou porque o conhecimento técnico, daí a pessoa vai pensar, não pode apagar, porque é marrom. É somente leitura, não tem como apagar. Claro que tem. Tem as técnicas para você apagar e regravar e manusear. Isso é a partir do momento da EPROM, né? É que aqui está falando só da ROM como um todo, né? Genericamente. É por isso que eu errei essa questão. Porque aqui ele está falando de forma genérica. E eu estou atribuindo a todas as características do Read Only Memory, tá? Da EPROM e tal. Porque são categorias de ROM, tá? Mas enfim, tudo bem. Eu tô errado mesmo, essa aqui. Agora que eu me toquei. Beleza, porque ó, tipos de ROM, tá vendo? É tudo tipo de ROM. Então quando ele fala ROM aqui, eu entendo ROM de modo geral, genericamente. Aqui é como se o técnico não soubesse que existem outros tipos que é possível pagamento. Agora aqui fala tipos de ROM, ó aqui os tipos de ROM. Então, essa questão cabe o quê? Recurso. Vamos lá, seguindo em frente. Vamos lá, mais uma. A memória derivada de ROM pode ser RROM, EAROM? Não. CD-ROM? GROM?
PROM, EPROM e EPROM. Então essa aqui a gente já acertaria. E F São Paulo. Vamos ver. Estamos dentro. Ué, não está respondendo por quê? Aí, parabéns. Vamos lá. Que tipos de informação tipicamente se encontra uma ROM? Meu Deus, que tipo de informação? Tem um programa, né? Um programa crítico. Aqui tá falando, aí que tá, ó, mal formulado, técnica eletrônica. Vamos ver, sistema e ambiente operacional. Programa do usuário, isso não. Dados do usuário, isso não. Software aplicativo, não. Programas críticos, como os necessários ao boot. Aqui ele deu um exemplo, ele tem razão. Programas críticos, eu iria nesse. Sistema e ambiente operacional, não, eu iria nesse aqui. Mas está muito ruim essa questão, tá? Mas tudo bem, aqui é para técnica eletrônica. Acertamos. Vamos lá. Qual característica abaixo pode ser assimilada à memória ROM? Então vamos lá. Desculpe, pessoal. A memória ROM é uma memória de leitura apenas, o que significa que ela armazena permanentemente dados ou instruções que não podem ser modificados ou apagados pelo usuário. Ela pode, mas tem formas especiais. Então vou deixar aqui meio aqui ainda na quarentena. Memória ROM é usada para guardar dados e instruções de um programa. Tem como características fundamentais a volatilidade. Não, ela não é volátil. A memória ROM possui componentes de hardware especializados em trabalhar com imagens 2D, 3D, viajou. A memória ROM é uma espécie de microchip especializado. A sua função é acelerar, endereçar, resolver, preparar dados dependendo da aplicação. Não. A memória ROM contém slots e conectores para que o processador e modos de memória... Meu Deus, não. Então a gente vai na primeira, porque não podem ser apagados pelo usuário. Aí sim, porque o usuário não é o técnico, né? Então pode ser essa mesmo, tá? Aqui o usuário não tem conhecimentos técnicos para executar as atualizações da memória. Sobre RAM e ROM. Bom, aqui eu não vou entrar nessa questão, porque tem muito ROM. Aqui está falando, não é um tipo de memória ROM. Defina o que não pode ser uma memória do tipo ROM. É uma memória do tipo volátil. Essa aqui. Isso aqui não pode ser uma ROM. Beleza. Aí, estamos acertando. Agora aqui não, ROM e RAM não, ROM e RAM não. Aqui está falando sobre setup, sobre BIOS, também não. Aqui algumas características, vamos ver. Sobre RAM e ROM de memórias, a assinada correta, VUNESP. Ambas são voláteis. RAM e ROM é volátil? Não. Volátil é só RAM. Então a ROM não é volátil. Memória RAM armazena temporariamente dados e instruções utilizadas pelo processador sendo do tipo volátil. Isso aqui é verdade. Memória RAM do tipo DDR2 para ser usada placamente suporte DDR4 desde que tenha o mesmo tamanho físico. Nada a ver. A memória ECC é o tipo de memória não volátil. Nada a ver. E EPROM são exclusivas de dispositivos móveis smartphone. Nada a ver. Então é essa aqui. Aqui está na questão de memória RAM, né? Então depois a gente vai ver mais para frente. Vamos pegar aqui. Aqui é legal essa aqui, ó. Ela fala de algumas coisas, eu acho que pode ajudar vocês aqui a descobrir. Vamos pegar o que vocês sabem daqui. A sonora alternativa que apresenta os itens relacionados respectivamente ao termo RAM. RAM é uma memória principal? Eu falei no começo da aula que memória RAM, memória cache, memória ROM são memória principal. Então, RAM não é processador. Vocês já conseguiriam ir aqui. CPU é memória não volátil? É processador? É processador? Já sabem. É processador. Agora vamos ver até aqui, ó. Sabendo o ROM, será que vocês acertariam? Memória não volátil ou sistema básico de entrada e saída? Memória não volátil. Tá? BIOS, sistema básico de entrada e saída. E cache é um tipo de memória auxiliar. Então, sabendo as três primeiras, vocês acertariam essa questão aqui. Beleza? Enfim. Memória RAM usada para manter os programas, sistema operacional.
E dados de... Não, nada a ver com o sistema operacional, né? Não é a ROM que faz isso. Então é errado. Eu acho que tá bom. Só para a gente ter uma ideia de como cai. Aqui mais uma. Memória EEPROM. Tipo de ROM pode ser programada e desprogramada por meio de UV. É a EEPROM que é UV? Errado. Então CESP, SEBRASP. Mais uma. FCC. Aqui fala sobre BIOS. Não vale. Enfim, acho que tá de bom tamanho aqui, a gente já viu bastante questão. Então, pessoal, vamos continuar os estudos, vamos pegar firme, tá? Tem questões de concurso que a gente acaba errando, tudo vai depender do nível que pede. Qual que é a maior dificuldade de quem é analista de sistema? É fazer questões de nível técnico ou médio, quando cai informática. Por exemplo, pode cair uma questão falando assim, uma vez retirado o arquivo da lixeira, é impossível recuperá-lo. Isso num concurso para técnico, nível médio, técnico, é correto. Isso num concurso de nível de analista não é correto, porque existem técnicas de recuperação de dados. A gente consegue apagar mesmo que o arquivo já tenha sido retirado da lixeira, igual a Polícia Federal faz. Então, é o que acontece ali com aquelas questões que a gente acaba errando. É aí que também dá para entrar com recurso. Por isso tem que ser muito bem feitas as questões de concurso. Senão cabe muito recurso e muita anulação acontece. Mas seja bem-vindo ao Clica Ali. Nós vamos na próxima aula falar de um tipo de ROM muito específico que é o BIOS, o sistema básico de entrada e saída. Então se prepara, grande abraço e bora! Se inscreva, curta, compartilha, comenta aí de onde você é. Quero te conhecer. Um abraço.